Boa noite, pessoal. Então, eu falei que assim, que não é o meu caso, né? Imperfeito, mas úteis, porque eu sou imperfeita, mas não sou útil. Não, brincadeira. Boa noite, obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom, né? Conhecer outras realidades, outros grupos, e a gente se sente em casa mesmo, né? A grande família é muito bom essa experiência. Então, pessoal, o tema Imperfeitos, mas Úteis, ele foi motivado em razão de uma mensagem do Espírito Emmanuel, cujo tema é o mesmo, Imperfeito, mas Úteis. Essa mensagem está na obra Rumo Certo, uma psicografia de Chico Xavier. Mas para falar, desenvolver sobre o assunto, eu antes gostaria de apresentar alguns conceitos ligados tanto à palavra imperfeição quanto à palavra utilidade, justamente para que a gente possa assim, entender melhor a proposta. Eu sempre gosto de definir as palavras, né? Eu acho que para mim, pelo menos, fica mais fácil de compreender. Então, quanto ao ser humano, ser imperfeito é a condição daquela pessoa que ainda possui falhas, dificuldades, fragilidades, inconveniências, justamente pelo fato dela ainda não ter atingido a plenitude das suas potencialidades emocionais, morais e espirituais. Então ela é imperfeita, ainda carrega defeitos. Essa é a definição. Por outro lado, ser útil, aí eu fui buscar no dicionário, grande dicionário AIS, online, ser útil é servir ou ser necessário para algo ou alguém. Então eu gosto de brincar, né? A gente é útil quando a gente serve para alguma coisa, não é? Ah, ele serve para alguma coisa. Realmente, ser útil é servir para algo, para alguém ou para alguma coisa. Porém, executando a tarefa ou o empreendimento com proveito e promovendo um benefício. Ser útil é quando você serve, quando você faz um trabalho para algo, para alguém, e isso gera um ganho para outra pessoa, um benefício, um proveito. Isso é ser útil. Mas a reflexão justamente baseado no tema da palestra. É mesmo possível nós termos utilidade para uma causa, utilidade para alguém, servirmos para alguma coisa? Muito embora nós ainda carreguemos inúmeros conflitos, contradições, nós ainda somos pessoas, não sei vocês, mas eu, altos e baixos, uma hora eu estou bem, outra hora nem tanto, uma hora eu estou mais calma, mais serena, outra hora eu estou mais agitada, uma hora eu estou mais confiante, outra hora eu estou mais insegura. Então, será que a gente consegue realmente desenvolver algum benefício, fazer algo de proveitoso, muito embora as nossas imperfeições? E isso talvez seja uma dúvida, um questionamento tão recorrente, ou seja, tão comum entre as pessoas, que num determinado ponto da mensagem, depois no final eu vou ler toda a mensagem de Emmanuel. A gente está só dando uma introdução, fazendo algumas reflexões para depois ler a mensagem de Emmanuel. Então, Emmanuel, num determinado ponto da mensagem, ele diz assim: em todos os lugares. Eu, na minha cabeça, tá? No meu modo de entender, Emmanuel é um espírito. Quando ele diz em todos os lugares, ele não está só falando, por exemplo, de Minas Gerais, onde Chico Xavier psicografou. Ele está falando do Brasil, ele está falando do mundo. Em todos os lugares, ou seja, no meu modo de entender, qualquer realidade. Em todos os lugares somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiado inferiores e que por isso se declaram inabilitados a servir. Então, algumas pessoas, por valorizarem, por se envolverem tanto com as próprias imperfeições, muitas vezes alimentando uma baixa autoestima,
uma falta de autoconfiança, não consigo, não dou conta, não quero, eu não sei administrar, eu não sei me relacionar, o que eu faço nada é bom, então eu não vou fazer nada, tá? É esse o conceito, pelo menos foi assim que eu compreendi. Mas aí, pessoal, essas pessoas que se dizem inabilitadas a fazer algo de proveitoso, será que elas não são boas em nada mesmo? Por outro lado, qual a real medida das nossas possibilidades? Da nossa capacidade de gerar um bem? Será que nenhuma? Muito embora nossas imperfeições, nossas dificuldades, nossas limitações, a gente não consegue fazer nada de bom? É essa reflexão, e essa reflexão ela vai ser repetitiva, ela vai acontecer mais vezes no decorrer da minha palestra, mas é intencional, tá? Justamente para a gente parar para pensar. Porque, por exemplo, muitas vezes a gente trabalhando na seara espírita ou em qualquer obra assistencial, trabalho você tem que trabalhar mesmo, profissão você tem que fazer, achando que você é bom, se não é, você tem que trabalhar porque você é o seu ganha-pão. Mas muitas vezes num trabalho voluntário, a gente se afasta, a gente se desanima quando acontecem algumas dificuldades, achando que não, eu não contribuo com nada, não é o meu lugar, não dá certo, então não vou fazer nada, tá? Essa questão da utilidade dos nossos préstimos, muito embora as nossas imperfeições, eu entendo que seja um assunto extremamente caro à espiritualidade superior. Por quê? Porque logo na primeira obra da codificação espírita, que foi o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, por Allan Kardec na cidade de Paris, em vários pontos do Livro dos Espíritos nós podemos encontrar citações, referências quanto à utilidade dos nossos préstimos, muito embora as nossas imperfeições. E uma coisa, pessoal, que eu não tinha me apercebido, né? Vou comentar com vocês para vocês ficarem atentos a isso. Por exemplo, digamos que na minha vida eu já li 3 vezes o Livro dos Espíritos. Há um tempão atrás, uma vez, depois outra e mais recentemente outra. Muitas vezes a gente pesquisa, né? No Livro dos Espíritos, vai lá. Mas uma coisa que eu não tinha me apercebido, e hoje? Hoje em dia, fazer palestra, lógico, exige conhecimento, mas, por exemplo, as obras de Kardec, elas já estão disponíveis online, PDF. Se você baixar no PDF, colocar lá, pesquisar, útil, ali, o PDF vai dar tudo onde está aquela palavra. Útil, utilidade, e a gente encontra de monte. Tem bastante coisa, tanto que eu pus na minha palestra, encaixei algumas coisas na minha palestra que deu, mas o espaço eu poderia falar muito mais sobre isso. E uma coisa que eu percebi é o respeito da espiritualidade superior para com as nossas possibilidades, para com as nossas limitações, algo que eu não tinha me apercebido. E aí, fazendo a pesquisa, nossa, que legal, eu não tinha, né, como a gente diz na gíria, não tinha me tocado disso. Então, por exemplo, só do Livro dos Espíritos, essas pouquinhas coisas que eu trouxe, 5 referências da espiritualidade, respeitando as nossas condições, sem exigir nada além do que a gente possa fazer. Aí tem uma referência de Emmanuel e tem uma referência que eu vou trazer no final da palestra. Então, 7 referências de respeito à espiritualidade superior, de respeito da espiritualidade superior. Então, por exemplo, logo na introdução do Livro dos Espíritos, o que nós temos? Cada um deve tornar-se útil de acordo com as suas faculdades. Não está pedindo nada demais para a gente. Seja útil dentro daquilo que você consegue fazer, dentro daquilo que você pode fazer, dentro daquilo que você tem condições de fazer. Cada um deve tornar-se útil
de acordo com as suas faculdades e os meios que Deus lhes pôs nas mãos para experimentá-lo. Então, para mim, essa é a primeira referência de respeito. Mas a gente sabe, pessoal, muito embora aquelas dificuldades intelectuais que algumas pessoas possam ter, realmente de cognitivo, e que a ciência explica, a ciência estuda, a ciência médica estuda, dificuldades mentais realmente, todos nós, com exceção desses casos, temos condições intelectuais de perceber uma dificuldade num contexto externo a nós e agir de alguma forma, se nós prestarmos atenção, se nós formos atentos aí. Todos nós conseguimos ver um problema e agir de alguma forma. Temos condições mentais e intelectuais para isso. Então, por exemplo, todos nós sabemos que a natureza está sobrecarregada, não está? Ela já não está mais quase dando conta de tanto lixo que a gente produz. Eu não sei, tem reciclagem de lixo aqui em Iracemápolis? Tem? Então, todos nós sabemos. Por exemplo, uma forma de cuidar é reciclar o nosso lixo. A gente nem precisa sair de casa, só tomar cuidado com o nosso lixo. Reciclar, separar adequadamente e levar num ecoponto. Mas o ecoponto é lá do outro lado da cidade. Junta um tanto, lava, junta um tanto. Você está não sobrecarregando a natureza e você está dando oportunidade de outras pessoas usufruírem de ganhos para sustentar a vida. Coisa simples, reciclar o nosso lixo. Então, todos nós temos condições de fazer algo quando nós estamos atentos para o que acontece fora de nós e atuarmos de alguma forma. Isso é ser útil, tá? Mas é na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, que Allan Kardec aborda sobre as leis morais, que os préstimos das nossas faculdades ele é mais amplamente desenvolvido. Então nós temos o quê? Que no capítulo 1º da terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala sobre o bem e o mal em 17 questões. Ele explica essa questão em 17 questões. Olha que interessante, na questão 642, na resposta, e que eu tomei como sendo a segunda referência da espiritualidade superior para conosco, esse respeito. Então nós temos que, na questão 642, não nos basta não fazer o mal, mas que é preciso fazer o bem no limite das nossas forças. No limite das nossas forças. Por quê? Porque nós responderemos por todo o mal que haja acontecido por não termos feito o bem. Então, tirando política, tá, pessoal? É época de eleição e tal, mas tirando esse contexto político, todos nós somos corresponsáveis pelo mal que socialmente possa estar acontecendo na nossa omissão de não fazer nada. Então, por exemplo, a Terra está sobrecarregada. Tá, eu estou, por exemplo, reciclando meu lixo? Estou. Então, dessa questão eu estou fora, eu estou fazendo a minha parte. Eu não estou, eu sou corresponsável pelo problema da natureza. Vocês entenderam? Se nós nos omitimos de fazer um bem e vendo que precisa ser feito, não, ninguém faz, não vou fazer, não, isso não é comigo, nós estamos sendo corresponsáveis por esse mal, porque nós deixamos de fazer o bem. Bom, aí na sequência, na questão 643, a terceira referência do respeito da espiritualidade superior para conosco. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem?
Quando a gente lê assim, pela sua posição, numa obra escrita em 1857, na Europa conturbada, Paris também com muitas dificuldades, tinha saído de uma revolução, enfim, ainda acho que estava sob o domínio de imperador, era muito estanque essa questão das classes sociais, ou eram os nobres, ou eram os ricos, ou eram os pobres, a classe mais, entre aspas, inferior, a classe sem condições. Então, mesmo que pela sua posição, essa classe menos com poder aquisitivo, porque muitas vezes a gente acha assim, que fazer o bem é doar alguma coisa. Mas quem não tem nada para doar, nem essa pessoa tem condições de fazer o bem? Nem ela não tem, por ela não ter nada para dar, ela não pode fazer o bem? Eu interpretei dessa forma a pergunta, contextualizando com a França daquela época. Então, resposta da espiritualidade superior é uma resposta um pouco mais longa que eu dividi em 3. Então, a resposta: não há quem não possa fazer o bem. Ou seja, todos nós podemos fazer um bem, independentemente da nossa condição financeira, da nossa classe social, independentemente do que for. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Ou seja, somente o egoísta nunca encontra oportunidade de fazer o bem. Por quê? Porque o egoísta é aquela pessoa que sempre está esperando os outros resolverem as suas questões, resolverem as suas necessidades. Então, nem o egoísta tem consciência da imensa possibilidade que ele carrega em fazer o bem, porque o egoísta está sempre na expectativa do outro. Então, por exemplo, eu vi um papel ali, eu não vou catar, não fui eu que joguei, o varredor da rua que vem e limpe. Um exemplo. Eu não vou me envolver com isso, não fui eu que fiz. Não vou me dar o trabalho. Um exemplo, tá? Aí, mais à frente, na sequência, Kardec traz: basta que se esteja em relação com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Aqui, pessoal, uma outra reflexão. Até que ponto nós vivenciamos o nosso dia a dia de modo a dinamizar, de modo a aumentar, de modo a potencializar todas as nossas faculdades? Nós sempre estamos imbuídos nesta busca de aprimoramento, de fazer mais, de realmente produzir, de aprender, de crescer, de se desenvolver? Ou nós estamos acomodados naquilo que nós somos, acomodados naquilo que nós conseguimos fazer? Eu não consigo, eu não consigo. Até que ponto a gente se permite ir além? Até que ponto a gente se permite superar-se? É essa reflexão. Porque aí ele diz assim, mais à frente: porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil. Olha aqui, pessoal, terceira referência: na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, ser útil, independentemente das nossas imperfeições, independentemente dos nossos altos e baixos, dos nossos conflitos, um dia a gente está mais triste, outro dia mais animado, independentemente, nós sempre temos a oportunidade de ser útil. E aí, quando eu fiz aquela referência, até que ponto nós realmente desenvolvemos os nossos potenciais, multiplicamos as nossas possibilidades, isso nos remete à parábola dos talentos, que o evangelista, o escritor do Evangelho de Mateus, registrou no capítulo 25, que um senhor deu 3 empregados, para um deu um tanto de moeda, para segundo deu um tanto de moeda, para o terceiro deu um tanto de moeda,
O primeiro e o segundo multiplicaram, o terceiro enterrou com medo de perder aquela moeda. Quando o senhor voltou, né, foi viajar, voltou, ele viu que um não tinha produzido nada, tinha enterrado. Então, até que ponto nós somos pessoas que no nosso dia a dia, nós subutilizamos as nossas possibilidades? Poderíamos fazer muito mais e não fazemos. Até que ponto nós menosprezamos a nossa capacidade? Ou até que ponto nós enterramos os nossos talentos? É a reflexão da noite. E aí, quando a gente faz algo de legal, será que a gente vibra? Ou será que, é tão pouco, eu fiz, mas eu sou tão imperfeita, não dou, não tá bom. E aí, pessoal, minha maneira de entender, quanto mais a gente faz e quanto mais a gente se envolve no fazer, e usando palavras de Facebook, quanto mais a gente curte fazer, mais a gente se automotiva, mais a gente se retroalimenta para continuar fazendo. Então nós temos que realmente vibrar com cada pequena conquista, com cada pequena realização, porque é isso que vai nos dar motivação para que a gente continue investindo em nós mesmos. E quando a gente faz algo e fez de coração, e fez com empenho, mas o outro não reconheceu, o outro não entendeu, não tem problema. Que a gente possa escutar no nosso coração, ou na acústica da nossa alma, aquilo que o patrão falou para os servos que multiplicaram os seus talentos e que Jesus nos trouxe no Evangelho de Mateus. Muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, o que é um servo? Aquele que serve, aquele que é útil. O que é uma pessoa fiel? Fui buscar no dicionário. É uma pessoa que executa com os seus trabalhos, com os seus deveres, com devoção, com responsabilidade, com lealdade, com dedicação. Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, ou seja, já que você foi zeloso no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, entra na satisfação do teu Senhor. Entra na confiança do teu Senhor. E aí, eu me pergunto, reflexão para vocês. Não sei se todos são espíritas, mas, por exemplo, os espíritas que já estão na doutrina há mais tempo, sabe o quanto o trabalho é importante. O quanto o trabalho é oportunidade de evolução, de crescimento. E no nosso trabalho como espíritas, ou não só na casa espírita, mas como pessoa que realmente está ali aprendendo com o espiritismo, se esforçando por ser melhor, até que ponto nós estamos mostrando para os nossos amigos espirituais, para a espiritualidade superior, que nós somos pessoas confiáveis? Dá para confiar na Silvia. Ela enrosca, ela dá mas ela vai. Dá para confiar nela. Nós conseguimos mostrar para a espiritualidade que nos assiste que nós somos pessoas confiáveis, que a gente, muito embora as nossas dificuldades, a gente consegue dar conta do pouco e com isso nós nos habilitamos a muito mais. É essa reflexão. Somos confiáveis? Dá para eles confiarem na gente? É isso que é importante, pessoal. Tá? Tudo bem? Mais duas rápidas referências do Livro dos Espíritos. Olha a quarta referência do respeito. Na questão 680. Deus quer que cada um se torne útil segundo as suas faculdades. E na questão 804, quando Allan Kardec fala, desenvolve o assunto sobre a importância da diversidade das aptidões. Então, por exemplo, eu sei fazer algo, o César sabe fazer outro, o seu Paulo sabe fazer uma outra coisa.
Quando nós juntamos aquilo que cada um faz, o todo ganha com essa diversidade. Porque é a diversidade das aptidões que faz com que um ajude o outro, com que um complemente o outro e a obra aconteça. Não é assim, o César sabe fazer, eu tenho que fazer igual o César. Não, o César é bom numa coisa, eu sou boa numa outra, ele é boa no outro, e nós juntamos numa obra, num trabalho, no que quer que seja, dá certo, a obra cresce. Então, ele diz assim no final, assim é que cada um tem o seu papel útil a desempenhar no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Pessoal, só essas 5 referências, só esse pouquinho que eu trouxe, 5 referências da espiritualidade superior, que não nos pede nada além do que seja necessário, nada além do que a gente consegue fazer, mas até que ponto a gente fica, eu não dou conta, eu não sei, não vai dar certo. Isso em qualquer campo, qualquer área da nossa vida. Tudo bem? Então foi assim uma breve introdução de 28 minutos, uma breve introdução, agora a gente vai ter o desenvolvimento mais 28, tá? Não, agora eu vou ler a mensagem do Espírito Emmanuel. Então eu entendo assim, que a gente, dando essa introdução, a gente consegue compreender o que ele quer falar mais profundamente, né? Então, Emmanuel começa assim a sua mensagem. Busca e acharás, prometeu nosso Divino Mestre. Insistamos no esforço e com o apoio no esforço alcançaremos a bênção da realização. Quando a gente vai realizar algo, se a gente não tem jeito para aquilo, no começo é mais difícil, não é? Depois engrena, depois a gente vai aprendendo, vai aprimorando, vai ficando mais fácil. É isso que Emmanuel traz na sequência também, porém, aqui vem aquele trecho que eu li para vocês. Em todos os lugares somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiado inferiores e que, por isso, se declaram inabilitados a servir. Entretanto, que tarefeiro crescido em experiência terá fugido ao rude labor da iniciação? Se alguém faz bem alguma coisa, em algum momento ele teve que começar a fazer, a aprender. No começo foi difícil. Onde o artista exímio, que não haverá de repetir detalhe a detalhe das atividades criadoras, a fim de senhorear os recursos da mente e da natureza? Se ainda perguntas pela ação que te compete na seara do bem, eu entendi assim, tá? Mas o que eu vou fazer? Mas será que eu tenho oportunidade? Mas eu não sei muito bem o que eu gosto de fazer. Se ainda perguntas pela ação que te compete na seara do bem, toma lugar na caravana do serviço. Faça. Consagrando alma e tempo ao concurso que lhe possamos prestar. Ajuda do plano espiritual para nós. E, sustentando o devido respeito aos missionários de cúpula no levantamento do mundo maior, abracemos com alegria os nossos deveres no alicerce. Então, por exemplo, o César faz algo muito bem. Mas eu queria fazer que nem o César. Mas ele sabe fazer, eu não sei. Então estou com ciúmes do César. Não. Qualquer pessoa, se ela sabe fazer mais do que nós, é porque ela aprendeu. Então vamos começar também no alicerce, no começo, ajudando no pouco, ajudando no simples, mas fazendo isso com prazer. Para isso, no entanto, para que te desincumba das próprias obrigações, não requisites nomeação particular. Olha aqui, para mim, essa é a 6ª referência da espiritualidade superior de respeito para conosco, no meu modo de entender.
Apresenta-te simplesmente no campo das boas obras e começa fazendo algo em favor de alguém. Simplesmente começa. Pequena coisa, que tudo depois acontece. A construção do bem comum é obra de todos. Todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais úteis e fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçam. Como que eu entendi isso? Para que se tornem cada vez mais úteis. Uma coisa que eu falo para o meu marido, na dinâmica, né, das nossas atividades. Uma vez eu falo assim para ele, a gente tem que ajudar quem está produzindo, quem está fazendo. Não que a gente não vai ajudar quem tem dificuldade, mas se tem alguém desenvolvendo um trabalho, uma obra, é naquela pessoa que a gente tem que investir. Muitas vezes, mas ela já está fazendo, ela se dá conta. Não, às vezes ela está fazendo, mas a gente não sabe quais as dificuldades. Então, eu e o Cláudio, eu e meu marido, a gente busca ajudar quem já está fazendo, quem já está produzindo. Para quê? Para que a obra cresça. E a pessoa, sentindo esse apoio, possa produzir ainda mais. Ou tenha condições, bom, isso daqui tem ajuda, então eu vou para outro lugar, eu vou fazer. Vai crescendo a obra. Então, a gente tem que ajudar não só os necessitados, mas também aquele que está fazendo, para que ganhe dimensão a obra do bem. Pelo menos é isso que nós combinamos em casa, é isso que a gente busca fazer, tá? Aí mais à frente ele diz, todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. É certo que não nos é lícito alardear virtudes que não temos, e nem fantasiar talentos que nos achamos muito longe de conquistar. Fez o bem não é para ficar contando para todo mundo, postando no Facebook, no Instagram e etc. e tal. Também não é achar assim, olha, eu sou, por exemplo, quem arruma a cadeira do centro. Ninguém arruma que nem eu, porque eu coloco, olha, ladrilhinho com ladrilhinho, sem mim o centro fica uma bagunça em termos de cadeira. Também não somos tão assim imprescindíveis. Mas todos somos chamados a contribuir no bem geral, porquanto, assim como o minério bruto se separa da ganga ao calor da alta tensão, de modo a converter-se em coluna da civilização e nervo do progresso, então eu pensei assim, no minério de ferro, no aço, que dão a sustentação, que fica na construção, que o alicerce é o ferro, é o aço que segura um monte de coisa e os outros metais. Também nossa alma, depurada na forja acesa do serviço ao próximo, transforma-se a pouco e pouco em veículo de amor e canal de sublimação. Então, pessoal, meu modo de entender, e que eu compreendi de tudo que eu estudo do Espiritismo e procuro colocar em prática, é só ali, pessoal, a gente fazendo. É só ali no contato com o outro que a gente realmente se conhece, que a gente realmente sabe se você tem paciência, se você tem compreensão, se você é uma pessoa que agrega, se você é uma pessoa que separa. É só ali fazendo junto com o outro que a gente se conhece. Que a gente consegue ver, eu tenho dificuldade aqui, não, mas aqui eu consigo. Nossa, olha, não sei quem fez alguma coisa, eu fiquei com uma invejinha, fiquei com inveja. Você não precisa contar para ninguém que você ficou com inveja, mas você tem que perceber, nossa, por que eu fiquei com inveja? Ela faz, eu não sei fazer. Sabe, é ali que eu digo, no atritar das relações, que a gente vai se conhecendo, que a gente vai sabendo quais são as nossas imperfeições. Mas, muito embora as imperfeições, que continuemos tendo alguma utilidade, que continuemos desenvolvendo alguma coisa de proveitosa, algum bem.
E aí, para finalizar, sim, eu achei assim, não é o jeito certo de falar, mas eu achei muito fofo essa mensagem fofa, linda. Ai, fez bem pro meu coração. Quando eu li, eu falei, oh, que lindo. É uma mensagem do Espírito Erasto, na obra Revista Espírita. A Revista Espírita foi um periódico que Allan Kardec publicou de ano de 1858 a 1869, 12 anos. Isso está na Revista Espírita, lá no final da Revista Espírita, né, do ano de 1863, em dezembro, na penúltima mensagem. Né? Olha que lindo, gente. Espírito Erasto escreveu: sei que a virtude é difícil, mas não queremos nem pedimos o impossível. A sétima referência de respeito. Sei que a virtude é difícil, mas não queremos nem pedimos o impossível. A boa vontade nos basta, quando ela é acompanhada do desejo de fazer o melhor. Eles não estão esperando perfeição da nossa parte, porque nós fazemos parte de um planeta ainda um pouco complicado em termos de relacionamento, de evolução. Eles só querem que a gente tenha vontade, que a gente se esforce, que a gente efetivamente queira fazer o melhor. Que aí, gente, a gente tem esse respaldo, a gente tem esse incentivo. A gente precisa acreditar nessa proteção que a gente tem. A gente precisa acreditar que nós temos do outro lado espíritos que estão trabalhando também para que a gente vença. Trabalhando também para que o bem maior vença através das nossas atitudes, através das nossas iniciativas, através da nossa boa vontade. E quando eles veem boa vontade na gente, eles investem. Para finalizar, só comentar uma coisa, que para mim marcou muito. Eu não sei que livro que eu li, foi numa das obras de Chico Xavier, Nosso Lar, daquela série de Nosso Lar. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiro da Vida Eterna, eu não lembro qual foi a obra que eu li, depois não achei mais também, eu teria que reler para descobrir onde foi que eu li. Que diz assim, que aqui no nosso, na planeta, na nossa realidade, é tão difícil de achar uma pessoa com boa vontade, que quando eles encontram, eles investem mesmo. Então, quando a espiritualidade vê boa vontade em nós, de fazer o bem, de realizar algo, eles investem na gente. Eles confiam na gente, eles nos ajudam, eles nos respaldam, porque eles estão trabalhando para a evolução do mundo, mas o mundo só vai evoluir através da nossa iniciativa, muito embora as nossas imperfeições. É isso daí, pessoal. Obrigada pela atenção.